Bom dia, hoje dia 16 de março de 2026, segunda-feira. O texto bíblico de hoje, Romanos capítulo 4, versículos 13 até o versículo 25, onde lemos promessa e fé. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé e nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós. E seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Até aqui a leitura de hoje. Promessa e fé. Deus prometeu salvar o mundo e para isso mandou o seu Filho. Prometeu salvar o seu povo, aqueles a quem ele quer bem. Mas a promessa de Deus só tem sentido quando ela é baseada na verdadeira fé no Senhor. Cumprir as leis, os mandamentos de Deus, não nos leva mais próximo dele, porque não é isso que nos salva. Podemos cumprir as leis que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país nos dão, mas isso não nos leva para a salvação eterna. Sabemos de todas as leis de Deus. Não ter outros deuses, honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, respeite o dia do Senhor, respeitem-se uns aos outros. Isso faz com que a convivência, a vida se torne mais fácil e sim, pode nos aproximar mais de Deus. E certamente vai, pois quando vivemos em paz uns com os outros, o nosso coração está mais tranquilo. Mas se queremos a vida eterna, se queremos morar nas mansões celestiais, precisamos ser como Abraão, o pai da fé espiritual, aquele que acreditou sempre no Senhor seu Deus. Um exemplo, quando Deus disse a ele que ele seria pai, e pai de muitas nações. Com 100 anos ou um pouco mais, sua mulher também idosa, como ele poderia ter filhos? Ainda mais ser pai de uma grande nação. Mas ele sabia que o Deus em quem ele tinha fé poderia fazer um milagre na vida dele. E assim aconteceu. Nasceu Isaac. Deus mandou também que Abraão, se vocês lembrarem, quando Isaac tinha uma certa idade, levasse o menino e o sacrificasse a Deus. E ele não teve medo de cumprir o pedido de Deus. Levou seu único filho, que ele já tinha tido em alta idade, para sacrificar.
colocou-o sobre o altar, e aí Deus viu o tamanho da fé daquele que sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho ali naquele sacrifício, ou lhe dar outro. Que tamanho de fé era esta de Abraão, considerado sim o pai da fé, pai espiritual do povo de Deus. Abraão sempre teve fé e esperança no verdadeiro Deus. Confiou sua vida e suas ações ao Deus que ele amava tanto. E que Abraão sabia que este Deus o amava mais do que ele próprio amava a Deus. Abraão sabia que era pecador, que não era perfeito, mas mantinha a fé constante de que Deus o entendia e de que Deus estava sempre com ele. Abraão jamais perdeu a sua fé, nem duvidou da promessa de Deus. E você? E eu? Como andamos nós nesta estrada da fé? Temos plena confiança em nosso Deus? Sabemos que Ele faz o melhor por nós sempre? Ou quando a coisa fica difícil, duvidamos da promessa de Deus? Se nós duvidarmos, devemos olhar então para a cruz de Cristo, o Filho verdadeiro de Deus que se fez homem e morreu lá, pregado na cruz, carregando todos os nossos pecados, para que a nossa fé, então somente pela nossa fé em Jesus Cristo e no Senhor Deus, nos garanta a vida eterna quando o mundo novo chegar. Pense nisso e mantenha firme a sua fé no Senhor, na certeza de que Ele pode tudo em nossas vidas. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz esteja no coração de todos nós, e que possamos ter fé convicta que nosso Deus tudo pode em nossa vida. Bom dia.